Final de setembro, há um rebuliço nos terreiros, com preparativo de festas comemorativas. No dia 27, comemora-se Cosme e Damião. No dia 29, o dia consagrado a São Miguel. Por fim, dia 30, o dia consagrado a São Jerônimo. Aliás, são vários santos que sincretizamos com as qualidades de Xangô, uma de nossas 7 linhas e uma das mais procuradas em nossa fé. Mas hoje vamos conhecer quem foi esse santo escolhido por nossa ancestralidade para ser sincretizado com o orixá. Portanto, quem foi São Jerônimo? O que ele fez de tão importante? Antes de prosseguir, dê seu like e ative o sininho. Vai ajudar muito na divulgação desse canal. Então, bora lá falar de Umbanda. Em torno de 347, na atual Croácia, nasceu Sofrônio Eusébio Jerônimo, filho de um nobre chamado Eusébio. Era alguém nascido de família cristã e muito rica, tendo a oportunidade de estudar no que havia de melhor, com os melhores mestres de seu tempo. Tinha por habilidade ser poliglota, falando grego, latim e hebraico, com fluência. Muito do que contaremos sobre ele se refere às suas cartas, enviadas a Santa Eustáquia. Estudando em Roma, Jerônimo conseguiu se tornar doutor, especializado em obras clássicas. Lia muito os grandes clássicos greco-romanos, mas não gostava dos textos cristãos. Como jovem, gostava mesmo era de se divertir, até o dia que ficou muito doente, próximo aos 28 anos. Histórias contam, todos sabemos como é, mas falam que a guinada de alguém que não levava nada a sério para se tornar alguém dedicado deu-se frente a uma visão, onde Jesus o advertia por ler apenas livros greco-romanos e nada de cristão. De qualquer modo, isso foi determinante para que mudasse sua vida. Lá na frente, quando já ordenado sacerdote, Jerônimo não gostava dessa vida exposta, tendo entrado em conflito com outros sacerdotes, quando criticou a conduta de alguns membros da igreja. Queria mesmo era ficar isolado como monge, dedicando-se aos estudos bíblicos. Para evitar mais problemas, foi para Constantinopla estudar, sob as vistas de São Gregório de Nazianzo. Viajou por todo o mundo antigo, estudando sem parar. Ficou 4 anos no deserto de Calcídia, na Síria, para aprender hebraico, entregando-se a penitências severas e jejuns, com fim de purificação. Nessa ocasião, batia no peito com pedras, quando os desejos mundanos vinham-lhe à mente, com o objetivo de dominar a si mesmo. Assim fez. Depois desses 4 anos extremos, foi para Roma, reunindo um grande número de discípulos à sua volta, dedicando 55 anos de sua vida em traduzir as Escrituras. Quanto à história do leão, vale a pena contar aqui. Fala-se que certo dia, enquanto Jerônimo e seu grupo ouviam a leitura sagrada, um leão entrou mancando no mosteiro em sua direção. Ordenou que lavassem a pata do animal e a examinassem quando acharam alguns espinhos que foram retirados. Conta-se que o leão passou a viver ali como um cachorrinho. Para ter uma ocupação, os monges deram-lhe a tarefa de cuidar de um asno que buscava lenha na floresta. Certo dia, enquanto tirou um cochilo, o asno foi roubado por ladrões. Quando acordou, o leão teria ficado desconcertado e, pior, culpado por todos por acharem que teria comido o pobre animal.
Certo dia, o leão viu de longe uns negociantes que estavam justamente tentando vender o asno que havia sido roubado. O leão assustou todo mundo, recuperou o animalzinho que o seguiu de volta, para a alegria dos monges. Os ladrões e negociantes pediram perdão a todos pela falta, prometendo que dariam, todos os anos, uma porção de azeite ao mosteiro. Sabemos que a Bíblia passou por diversas traduções, censuras e alterações, mas foi no Concílio de Trento, já no século XVI, e que durou 18 anos, que se firmou a tradução da Bíblia feita por Jerônimo, a chamada Vulgata, que teria sido traduzida do hebraico e grego para o latim. Traduzir a Bíblia e organizar os ritos da Igreja, a pedido do Papa Dámaso, foram seus grandes méritos. Além do homem dedicado ao estudo por toda a sua vida e monge, disposto a grandes sacrifícios para encontrar seu equilíbrio espiritual, Jerônimo foi muito admirado pelos grandes homens e santos da Igreja, como Santo Agostinho, que tinha por ele um respeito e um carinho enormes. Lembrando que na espiritualidade foi Santo Agostinho que teria enviado o caboclo das 7 encruzilhadas para sua missão de formatar a nossa Umbanda no início do século XX. E também foi Santo Agostinho um dos maiores contribuidores de mensagens trazidas no Evangelho segundo o Espiritismo, publicado por Allan Kardec no século XIX. Coincidências? Não cremos. Concluímos mais uma vez que a espiritualidade não conhece muros. Quem os faz são os preconceitos humanos. Esse homem notável, chamado Jerônimo, foi escolhido por nossa ancestralidade para ser sincretizado, ser a face de Xangô em nossa fé. Por sua cultura imensa, pela presença do leão ao seu lado, um dos símbolos milenares usado pelos reis africanos, ou mesmo por bater pedras no peito com o intuito de supliciar-se em busca de paz, foi escolhido desde o nosso início para ser a nossa face desse grande orixá. Gostou? Dê like e compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho, feito com carinho, cheio de real fundamento, feito para você. Então, até a próxima!